Muito boa tarde, são 14h37, horário de Brasília, né? Estamos em Fortaleza para falar mais uma questãozinha aqui da Cefaz. O que acontece? A gente está olhando aqui, a questão 69. É bem possível que minha câmera descarregue no meio da questão, mas tá tudo bem. Eu vou só dar uma travadinha, tá tranquilo. Questão 69 é uma questão que fala assim, ó. Considerando as regras constantes na Constituição Federal e ICMS. Bom, a primeira coisa que eu tenho para falar é que o artigo que fala do ICMS é aquele que fala sobre os tributos, né, os impostos, os tributos estaduais. E aí ele, se eu não me engano, ele começa falando do ITCD, depois do ICMS e também do IPVA. Não sei se é exatamente nessa ordem, mas é algo assim. E aí tem várias coisas, né, cara? Tem uma parte do artigo lá que fala exclusivamente sobre esse item 1. Vamos ler. Terá seu regime de compensação disciplinado por lei complementar. É verdade, tem várias coisas que vão caber à lei complementar no ICMS. E aí eu vou tentar fazer uma lista das coisas que eu lembro, tá? Eu lembro que são 9 coisas que cabem à lei complementar quando se trata do ICMS. Eu lembro que fala do regime de compensação. Lembro que fala da substituição tributária. Eu lembro que fala do local da operação, né? Isso tudo tem que ser definido por lei complementar. Na prática, essa lei complementar é a lei Candir, né? Que a gente estuda também bastante. Se eu não me engano, fala sobre os contribuintes. É que já foram 1, 2, 3, 4. Tem duas sobre a exportação. Uma que é a exportação não incide na saída. Outra que é a manutenção do crédito na exportação. E também fala sobre a importação será taxada, né? Aqui eu já tenho vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que mais? Se não me engano, ele fala sobre a questão dos monofásicos, né? A incidência de uma vez só. E tem mais alguma coisinha que tá me escapando. Eu não vou lembrar agora, então deixa por aí mesmo, tá? Mas de fato terá esse primeiro item tá correto, tá? Incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e telecomunicação. Na prática, né, a lei, isso aqui está dentro da lei. É circulação de mercadorias, os transportes interestadual e intermunicipal e serviços de comunicação, né? Ele colocou telecomunicação, não sei se era uma versão anterior da lei, mas na lei atual tem escrito comunicação. Telecomunicação é um tipo de comunicação e realmente o ICMS incide sobre telecomunicação, tá? Tá correto. Questão 3. Incidirá sobre o valor total da operação quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. Isso aqui também está correto, está de acordo com a Constituição Federal. A gente já tem 3 itens corretos aqui. Talvez já dê até para marcar uma opção, né? Na minha cabeça tem que ser item C. Vamos seguindo em frente. Aqui fala, ó, será não cumulativo, isso é correto, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante pago. Isso é uma questão até clássica, já vi em outros concursos. Não é um montante pago, certo? É um montante cobrado. Não importa se a pessoa pagou ou não, você terá direito a compensar esse imposto, tá? Desde que ele tenha sido cobrado. Então, essa aqui está errada. Por último, fala, terá seu valor calculado em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços ao consumidor final localizado em outro estado, mediante aplicação de alíquota interestadual, quando o destinatário estiver inscrito em repartição fiscal. Não tem nada a ver com isso, tá? Isso aqui talvez ele queria o texto da DIFAL, queria trazer o texto aí da DIFAL, mas não é esse o texto da DIFAL. Então, realmente, fica aí item C, tá bom? Antes eu já tinha feito essa questão, acho que temos 3, 4 dias e marquei item C também, ok? Vamos lá para um comentário bem grande, um comentário bem completo sobre essa situação. Analisando as proposições, a gente tem 5 proposições aqui bem bacanas, né? Fala sobre regime de compensação, isso está realmente
exposto lá no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha C, incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e telecomunicação. É justamente o caput, né? Lá no... Aliás, perdão, não é o caput, mas é o artigo 155, inciso 2, que é onde ele traz ele evoca aí o nome do ICMS pela primeira vez aí, né? Como um imposto estadual. Se dirá sobre o total de operação quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência dos municípios. Está correto. Isso são serviços que não estão presentes na lei do ISS. Hoje em dia, essa é a lei complementar 116 de 2003, né? O artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, na linha B, traz essa situação. Será não cumulativo, como pensando-se o que for devido em prestações, etc. A gente já sabe aqui que é o valor cobrado, não será o valor pago, tá bom? Isso é parte do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1º. Por último, ele fala do DIFAL aqui. E nesse trecho do DIFAL, ele não traz nada sobre o destinatário estiver inscrito em repartição fiscal. O texto fala sobre operações que destinem bens e serviços a consumidor final em outro estado e vai falar sobre o diferencial de alíquota que pertence ao estado destinatário, que é o estado de destino. Vamos dar uma olhada na íntegra do que a Constituição fala sobre ICMS, tá? Isso vai ser um pouco denso, vai ser bem mais detalhado e bem mais completo. Bom, a gente tem aqui o artigo 155, no inciso 2, que fala sobre o ICMS. E aí, ele traz um parágrafo 2º que vem citar sobre o ICMS que foi previsto no inciso 2. E aí ele traz uma lista bem longa de coisas sobre o ICMS. Será não cumulativo e é sobre o imposto cobrado, essa não cumulatividade. Ele fala sobre isenção e não incidência nos dois efeitos do crédito, né? Que o crédito não aplicará para o próximo da cadeia, nem na entrada da mesma pessoa na cadeia. Daí ele segue colocando mais colocações sobre o ICMS, né? Ele fala que o ICMS poderá ser seletivo em função da essencialidade. Tem aí outro artigo que fala sobre a obrigatoriedade da resolução do Senado Federal sobre as alíquotas interestaduais e de exportação. E aí no parágrafo 2, inciso 5º, ele fala sobre as faculdades do Senado Federal, que é sobre as alíquotas mínimas e as alíquotas máximas, ok? E aí é importante até decorar esse quadro aqui, porque ele pode ser alvo de prova em relação à composição da aprovação ou da iniciativa que esses quadros precisam ter, tá bom? O ICMS, né? Tá aqui o ICMS. A gente lá no inciso 6º traz sobre a deliberação dos estados no CONFAS. Fala o seguinte, né? Normalmente as alíquotas interestaduais têm que ser menores que as internas. Mas se for uma deliberação dos estados em contrário, isso pode acontecer sim, certo? A gente pode ter alíquotas externas maiores que as internas. Os artigos 7 e 8 falam do DIFAL. Não foi muito abordado especialmente nessa questão, mas... Aliás, foi até abordado, né? Mas foi somente esse artigo de cá. Se você quiser dar uma lida maior sobre o DIFAL, tem aí também parte 8, né? Que trata do DIFAL a destinatário não contribuinte ou destinatário contribuinte. Quem é que vai arcar com esse ônus, né? É uma substituição tributária, uma das espécies de substituição tributária do ICMS. Ok. Aí vai falar também que ele incide também sobre mercadorias importadas e sobre o valor total das operações não compreendidas na competência dos municípios. Isso aqui também foi alvo, certo? Foi alvo dessa questão. Não incidirá, são 4 hipóteses de não incidência do ICMS, né? A gente tem o ouro, tem aquela saída da gasolina estadual, a gente tem mercadorias destinadas ao exterior e também sons e imagens de recepção livre e gratuita, radiodifusão de sons e imagens, né? Ele não compreenderá o IPI, é um artigo importante, lembrando que tem que ser uma operação realizada entre contribuintes do ICMS, destinada à industrialização ou comercialização e que seja um fato gerador dos dois impostos, né? Tem que gerar fato gerador para o IPI e para o ICMS. A gente tem esse trecho que cabe à lei complementar, são aquelas 9 situações que eu trouxe, né? Que eu tentei trazer ali no começo da questão. Fala sobre os contribuintes, eu acho que eu listei isso. Substituição tributária também, regime de compensação, local das operações, esses primeiros 4 aqui eu lembro bem. Exportações para exterior, manutenção de crédito de exportação,
Ah, faltou isso aqui, ó. Incentivos, isenções e benefícios fiscais. Foi o que faltou de eu listar, certo? Mais uma vez, ele coloca aqui os combustíveis, né, da monofasia do ICMS e também o montante do imposto que também é entregue na importação de bem do exterior. Esse mesmo artigo, né, você percebe que é um artigo gigante, é um artigo que traz muitos parágrafos, muitas alíneas, muito conteúdo. Fala que o ICMS e alguns outros impostos, né, a gente está falando do imposto de importação e exportação e o imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada. Fora esses aqui, nenhum poderá incidir sobre energia elétrica ou serviço de telecomunicação. Como a gente está vendo aqui, o ICMS atinge sim serviços de comunicação, inclusive telecomunicação, né? E além disso, a gente tem que com exceção desses aqui de cima e também adicionado o imposto de extração de bens prejudiciais ao meio ambiente e à saúde, nenhum imposto poderá incidir sobre operações relativas a derivados de petróleo, ok? A gente tem uma limitação em relação à energia elétrica, serviços de telecomunicação e derivados de petróleo. Nem todos os impostos poderão atingir essa galera, né, essas operações. Aí a gente traz aqui um texto bem grande sobre os combustíveis monofásicos, né? Eu não vou ler isso ostensivamente porque é bem grande essa situação, tá ok? Aqui ele traz mais situações sobre os impostos com combustíveis, né? Mais situações sobre isso. Mais situações sobre isso, ok? Basicamente isso. Então, concluída aqui essa visão constitucional sobre o ICMS, a gente percebe que é um assunto bem denso, né? A Constituição aí falou de muita coisa sobre o ICMS, trouxe muito conteúdo e muita coisa para decorar, né? É possível sim fazer essa questão, eu não achei de toda uma questão impossível, né? Mas é uma questão que você tem que ir bem fresco, bem decorado para a prova, certo? Aqui faltou a nona situação, que era aquela coisa das isenções, benefícios, benefícios e incentivos, né? Falou que tudo isso pertencia aí. Beleza? Então, tamo junto, valeu, um forte abraço e até a próxima.